Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma videoaula, né? Hoje, dia 22 de outubro, Biologia 2, módulo 46. Lembrando a vocês que quinta-feira nós temos duas aulas, né? E na segunda aula a gente vai fazer um Zoom. A gente vai conversar, né? Para alinhar como nós vamos fazer o nosso quarto bimestre, tá bom? Então, Biologia 2, somente essa primeira aula. A segunda, a gente vai ter um encontro aí para alinhar algumas coisas da prova bimestral, da dissertativa, que será a semana que vem, né? E depois de como é que nós vamos terminar essa apostila, tá bom? Então, eu aguardo vocês na segunda aula, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos finalizar a apostila 8. Ainda na Biologia 2, nós ainda estamos na apostila 8, né? Então, módulo 46, integração e regulação. Então, nós vamos falar agora de dois sistemas que são integrados, né? Que trabalham juntos para regular o nosso organismo. Então, nós vamos estudar o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Lembrando que o sistema nervoso é mais rápido, né? Tem o poder de iniciar e interromper uma ação, certo? E o endócrino, ele é mais lento, né? Ele inicia uma ação e ele é mais prolongado durante essa ação, né? Então, nós vamos estudar esses dois. Nós vamos iniciar com o sistema nervoso e depois a gente passa para o sistema endócrino, tá? Ambos se integram, né? Interagem juntos, para regular o nosso organismo. Então, no caso, pus o asterisco aqui, o que eles regulam, né? Quais são os sistemas que são regulados por os processos que são regulados por esses dois sistemas? Então, a nossa alimentação, né? O nosso metabolismo, a circulação, batimento do coração, pressão arterial, tá? Tudo é controlado pelo nosso sistema nervoso e pelo nosso sistema endócrino. Excreção e reprodução, tá? Aliás, sistema reprodutor é a última coisinha que nós vamos ver. Totalmente regulado pelo sistema endócrino e sistema nervoso. Tudo bem? Então, essas são os sistemas que são regulados por esses dois. Bom, então, sistema nervoso, a gente tem que conhecer um neurônio, né? O neurônio é a unidade básica da estrutura do sistema nervoso, né? É a célula nervosa, é a célula especializada na transmissão dos impulsos nervosos, que nada mais são do que correntes elétricas, né? E essa célula que eu desenhei aqui em preto, né, que a gente tem que conhecer bem, é uma célula alongada, é uma célula que não se regenera, né? É uma célula que depois que formou, ela não pode ser recuperada. Por isso que uma lesão no sistema nervoso, né? A gente, quando você perde neurônio, quando você bate, qualquer lesão no sistema nervoso que mexa com o seu neurônio, você tem sequelas, né? E não volta mais à sua atividade normal em relação àquela parte do seu organismo, né? Então, por exemplo, meningite, né? As meninges lá que protege, que fica entre os neurônios e a cabeça. Então, dependendo do local aonde você adquiriu a doença, você perde visão, você perde audição, você perde problema motor, porque é ele que controla todas as estruturas do nosso corpo, tá? Ele é mais rápido, mais eficiente e, porém, ele tem um alto consumo de energia, tá? Então, a membrana, né, a membrana de uma célula nervosa, ela em repouso, ela tem um alto potencial, né? Sempre a parte externa é positiva e interna é negativa, é uma corrente elétrica, né? Quando a gente fala do transporte ativo de bomba de sódio e potássio para que ocorram os impulsos nervosos, é agora que nós vamos trabalhar isso daí,
né? Então, sempre, né? Isso aqui é uma célula nervosa, isso aqui é um neurônio. Quando está ocorrendo a transmissão de um impulso nervoso, essa transmissão ocorre com gasto de energia, porque ela vai sempre gastando, né, bombeado por uma bomba de sódio e potássio. A gente vai falar todos esses mecanismos ao longo das aulas, tá? Bom, então aqui está um neurônio, uma célula alongada. Vamos conhecer as partes do neurônio. Então, olha, aqui é o núcleo, né? Esse aqui é o corpo celular com a sua membrana, com o seu citoplasma e o seu núcleo, né? Esse corpo celular, ele apresenta esses dendritos, tá? Aí depois vem um alongamento, olha, nesse alongamento aqui, ó, nesse rabinho da célula, a gente vai chamar de axônio. Na realidade, o axônio tem aqui, ó, uma bainha de mielina, por onde vai passar essa condução, né? Aqui, ó, que fecha aqui, ó, nódulos de Javier, ó, tá vendo, ó? Cada um desse aqui é um nódulo de Javier. E dentro dessa bainha, nós vamos encontrar células de Schwann, tá? Então, assim, isso é axônio. Isso aqui, ó, corpo celular, axônio, constituído de uma bainha de mielina, ó, nódulos, ó, onde fecha são os nódulos de Ranvier. E as células que vai encontrar dentro dessas bainhas são as células de Schwann, tá? Então, bainha de mielina, nódulos de Ranvier e células de Schwann vão formar o axônio, tá? E aí, finalizando, né, essas estruturas do axônio, nós temos os dendritos, certo? Os dendritos do axônio. E aqui, pessoal, eu tenho um neurônio e aqui outro neurônio. Entre um neurônio e outro neurônio não pode ocorrer contato, não existe contato. O que nós temos aqui, olha, são fendas sinápticas, né? E aqui, ó, fendas sinápticas do dendrito do neurônio 1 com o dendrito do neurônio 2. Então, eu vou encontrar dendritos tanto no corpo celular, como vou encontrar dendritos no final do axônio, porque isso aqui, ó, é axônio, né? Então, no final do axônio, nós vamos encontrar dendritos, certo? E no início do corpo celular, nós vamos encontrar dendritos. Esses dendritos apresentam fendas sinápticas, por quê? Quando, né? O que é uma sinapse? Uma sinapse é um encontro entre dois neurônios. É um ponto de encontro, mas sem toque, sem contato, né? Na realidade, o que vai acontecer aqui? Eles vão liberar uma descarga de neurotransmissores. Então, essas pontinhas que eu fiz em vermelho seriam os neurotransmissores, né, que vai fazer com que o impulso nervoso saia de um neurônio e passe para o outro neurônio. Como isso daqui é uma carga elétrica, né, você consegue colocar eletrodos na cabeça e aí, quando você faz um exame, né, um eletroencefalograma, o que vai acontecer? Você tem umas subidinhas assim, ó. O que é essas subidinhas aqui, ó? São as sinapses, né? Quando ocorre a liberação de neurotransmissores, elas se enchem para fazer com que o impulso saia de um neurônio e passe para o outro. Então, o vermelhinho aqui está ocorrendo as sinapses, né? Liberação de neurotransmissores para fazer com que o impulso nervoso saia de um neurônio e passe para o outro neurônio, tá? E a sinapse, ela é uma válvula de sentido único, sempre do axônio para os dendritos, do dendrito do axônio para o dendrito do corpo celular, tá? Então, o neurônio, unidade básica do sistema nervoso, né? Todos os animais apresentam sistema nervoso, com exceção dos poríferos. Os poríferos são parazoários, né? Então, ou seja, eles não formam tecidos verdadeiros, né? Os poríferos somente apresentam células, né? Mas a partir de quinidários, então eu até coloquei aqui, ó,
todos os demais animais apresentam neurônios. Então, os quinidários, eles vão ter células nervosas difusas. Vai ter uma rede difusa, né, de células nervosas. Plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos e artrópodes, né, a maioria dos invertebrados, sistema nervoso ganglionar. Então, tem um cordão, os gânglios, né, cerebrais, os plateumintos são os primeiros a apresentar cefalização, né, com os ocelos da planária, e aí desses cordões, né, saem esses gânglios aí cerebrais. Então, todos eles têm. Os equinodermos, por ser radiais, né, por ter simetria radial como os quinidários, ele vai apresentar um anel nervoso ramificado. E depois, os cordados são aqueles que apresentam a notocorda e em cima da notocorda o tubo neural, né, o tubo neural dorsal. Tem uma característica embrionária da onde vai sair, desse tubo vai sair o encéfalo, vai sair a medula, né, que nós vamos também estudar ao longo dessas aulas, tá? Das nossas próximas aulas a gente vai estudar toda essa parte de sistema nervoso, só que daí a gente vai passar para o sistema nervoso humano, tá? As glândulas, né? No caso, são glândulas endócrinas, que têm a função de produzir hormônios, que são também substâncias químicas que vão controlar o nosso o nosso metabolismo, né? Então, por exemplo, a glândula mestra é a hipófise. A hipófise, ela controla todos as demais glândulas, né? E também o sistema nervoso, tá? Então, essa integração entre sistema nervoso e sistema endócrino é que vai iniciar aí, que vai formar, né, a regulação do nosso metabolismo, dos nossos órgãos em relação ao nosso ciclo menstrual, no caso das mulheres, né, a reprodução, a produção de hormônios masculinos, todos eles são regulados pelo sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, essa primeira aula é uma apresentação, né, do que tem para vir. Ou seja, a gente vai começar a falar do sistema nervoso e depois a gente entra no sistema ganglionar. Aí, essa parte, tá, da biologia 2 é o que vai cair na nossa prova bimestral, tá? Eu vou conversar com vocês sobre isso na segunda aula, tudo bem? Então, a princípio é isso, é apresentar para vocês os dois sistemas, a função deles, né? Um neurônio, apresentar um neurônio para vocês, ver como ele funciona, e aí, a partir das próximas aulas, a gente vai juntar umas aulinhas aí, fazer um aulão para poder dar tempo de controlar tudo isso daí. Tudo bem? Então, façam os 5 exercícios dessa aula do módulo 46, tá? Me entreguem até a 1 hora, certo? Porque agora, na primeira aula, dá para vocês fazerem. Porque na segunda aula, a gente vai, como a gente vai se encontrar pelo Zoom, se vocês tiverem dúvida de alguma questão, já pergunta aí para mim, para eu respondendo para vocês, tá bom? E já vão tirando as dúvidas, porque é a matéria da prova bimestral, não dissertativa. A dissertativa vai cair Biologia 3. A gente conversa daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá fazer os exercícios aí. Rapidinho, tá facinho. Tchau, tchau.